Nietzsche e a criação de sentido. Estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a filosofia de Nietzsche, nos baseando nas aulas do professor Amaury Ferreira. E o fazemos de modo bem resumido e simplificado para facilitar a compreensão daqueles que estão tendo um primeiro contato com o tema, pois essa filosofia é bem complicada. Aqueles que se interessarem pela filosofia de Nietzsche e quiserem se aprofundar nos estudos, poderão assistir às palestras dos especialistas ou ler os livros de Nietzsche. Para Nietzsche, tudo o que acontece é sem finalidade, sem um objetivo teleológico. Tudo é apenas resultado dos choques entre as diferentes forças. São obras do acaso. Mesmo quando planejamos algo, precisamos ter em mente que, além das nossas forças em ação para alcançar o objetivo, haverá outras que poderão nos desviar e até nos impedir. O resultado final depende de como as nossas forças internas e as forças externas vão interagir entre si. Por isso, é comum que as coisas não aconteçam de modo que queremos. E por isso, ficamos contrariados e até ressentidos. E pior, não é possível voltar no passado para consertar algo. E essa é a grande incapacidade humana. Não poder voltar atrás no passado e escolher outra profissão, casar com outra pessoa, não falar aquelas palavras que magoaram alguém, evitar aquele acidente de automóvel que me fez perder uma perna, etc. Mas existe uma solução. Algo que não só resolve esse problema, mas que, além disso, o torna algo bom. A solução é viver uma vida da qual não tenhamos do que nos arrepender. Uma vida muito bem vivida, que não deixe arrependimentos. Como uma obra de arte irretocável, para não termos que querer mudar o passado. Desse modo, se orquestrarmos nossas vidas, fazendo elas ser uma obra de arte, ficaremos felizes ao vermos que o passado não pode ser mudado, pois uma obra de arte primorosa não pode mesmo ser mudada. Mas somos falhos. Não conseguimos conduzir nossas vidas dessa forma tão perfeita e maravilhosa. Nós erramos. Falhamos mesmo quando estamos empenhados em alcançar essa condição sobre-humana, de ser capaz de viver uma vida irrepreensível. Gostaríamos de alcançar essa condição sobre-humana, de viver uma vida que valesse por uma obra-prima irretocável. Seria como alcançar uma condição de além do homem, mas falhamos. Falhamos com os outros e com nós mesmos. E acabamos em algum canto, encolhidos, chorando nossas mágoas e remoendo os ressentimentos.
ressentimentos contra os outros que falharam conosco e contra nós mesmos, por termos agido como idiotas, ridículos e imperfeitos. Que decepcionante! Aquele que queria ser um além do homem não consegue passar nem sequer um dia sem cometer alguma idiotice, sem decepcionar. Mas Nietzsche diz que devemos usar nossos erros e sofrimento como fonte de força interior. Nossas falhas e humilhações, ofensas, sofrimentos devem ser processados em nossas mentes como um alimento psicológico que nos farão adquirir mais força, mais maturidade e sabedoria. E com isso, nos aproximamos um pouquinho mais da condição do além do homem. A sensação agradável que uma pessoa sente ao adquirir mais força depois de ter superado os seus sofrimentos e ressentimentos é, para Nietzsche, uma verdadeira e suprema forma de prazer. Você já se sentiu em um momento de desencantamento? Que a vida é sem sentido? Que a existência é uma espécie de absurdo, sem objetivo, sem significado algum? É assim que Nietzsche pensava. Mas ele não tinha essa sensação uma vez ou outra. Ele pensava assim o tempo todo. Tanto que a ideia de uma existência sem sentido era um dos alicerces da filosofia dele. E pior, uma existência que, além de não ter sentido, ainda estaria condenada a ser repetida constantemente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Como o mito de Sísifo, que teria sido condenado a passar toda a eternidade a carregar uma pedra muito pesada até o alto de uma montanha, de onde ela rolava ladeira abaixo e ele tinha que descer a montanha novamente e carregar a pedra novamente até o alto, sem nunca poder abandonar esse trabalho sem sentido, que se repetia em um triste, eterno retorno. Ninguém aguenta uma existência sem sentido e que, em vez de chegar a uma conclusão, se repete constantemente. Para Nietzsche, é justamente porque a vida é sem sentido e se repete constantemente em um eterno retorno, que as pessoas procuravam desesperadamente tampar esse vazio, encontrando um sentido para sua existência. Vários colocando sentido na existência através da religião, da fé. Como dizia o filósofo existencialista Kierkegaard, que defendia um princípio que ele chamava de salto da fé. Diante do absurdo de uma vida sem sentido, a única solução é crer em Deus. A fé em Deus faz a vida e toda a existência se encher de sentido. Outros dão sentido à existência sem recorrer a uma crença em Deus. Especificamente, eles creem na utopia de um mundo mais justo, igualitário,
com felicidade para todos. Creem nesse mundo melhor e lutam por ele, e essa crença dá sentido às suas vidas. Mas Nietzsche tinha outra proposta. Em vez de tentar dar sentido à existência através de coisas que implantamos nela, como a fé em um Deus ou em uma sociedade ideal, na realização de sonhos pessoais para o futuro ou a crença numa vida melhor após a morte. Para Nietzsche, o certo é criar sentido para a vida a partir da própria vida. Ou seja, vamos pegar essa vida sem sentido e fazer ela passar a ter sentido. Mas um sentido que se cria a partir dela mesma, sem apelar para sentidos que vêm de fora através de ideias ou crenças. Pegar a vida sem sentido que está em nossas mãos e vivê-la de uma maneira tão digna, tão autêntica, tão profunda que, desse modo, faz com que a vida se torne valiosa e valorosa. E por isso, rica em sentido. Vivemos a vida de um tal modo que ela se torna uma verdadeira obra de arte. Em vez de ficarmos estarrecidos e embasbacados diante da constatação de que a existência não tem sentido, vamos pôr mãos à obra e fazê-la ter sentido. Se o sentido não existe, então ele é para ser criado. Como dizia Nietzsche, faça algo que lhe dê o mais alto sentimento, algo que faça sua vida se intensificar, se sublimar. Isso vale pela eternidade e faz a sua existência ter sentido. Encontre a sua verdade e dedique-se a ela. Onde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Mas dedique-se à sua verdade, ao seu tesouro, com um querer inteiro, não com um meio querer. Na sabedoria das mitologias antigas, tem uma proposta semelhante a essa de Nietzsche. Na mitologia se dizia assim: qual é a sua bem-aventurança? Encontre a sua bem-aventurança e dedique-se a ela por inteiro. Então, você se encontrará em um estado de graça. E você já descobriu o que lhe causa o mais alto sentimento? Já descobriu a sua verdade? Já descobriu o que intensifica a sua vida e a faz ter sentido? Já encontrou a sua bem-aventurança e entrou em um estado de graça? Consegue levar sua existência de uma forma tão digna, autêntica e bondosa a ponto de fazê-la ser valiosa? Consegue fazer da sua vida uma obra de arte, uma obra-prima, cheia de sentido e verdade?